932 do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil. O inciso 3º fala o empregador por seus empregados no exercício das atividades que lhe competir. Portanto, uma fundamentação específica aí, numa petição inicial, a ação deve ser proposta contra o empregador. Por quê? Porque o Código Civil legitima o empregador a responder pelo ato do seu empregado. Perfeito. Chegamos no primeiro ponto. Vamos analisar o outro lado da moeda. Você, empregador, você recebe uma reclamação trabalhista onde o seu empregado está postulando um dano moral em decorrente de assédio moral fixado, feito reiteradas vezes pelo gerente da sua empresa. Esse empregado entra com ação contra a sua empresa, como nós acabamos de ver que é a parte legítima para responder isso. Você recebe essa ação, o correio te notifica e você recebe essa ação e fala assim, poxa rapaz, esse meu empregado propôs uma ação trabalhista contra a minha empresa, pedindo um dano moral decorrente de constrangimento, do assédio moral que o meu gerente praticava com esse empregado. Mas eu, empregador, meu amigo, eu nunca soube disso. Eu nunca soube que esse gerente praticava esse ato com esse meu empregado. Você, empregador, pode chegar na sua contestação e na contestação você falar assim, olha, você me desculpe, excelência. Eu, empregador, não tinha conhecimento que o meu gerente praticava esses atos com este empregado, com o reclamante, com o autor desta ação. Portanto, eu não posso ser responsabilizado por isso. Eu não tinha conhecimento desse fato. Esta defesa cabe? Respondo a vocês. Não cabe. E vou mais longe. Não cabe, porque o artigo 933 do Código Civil fala que o empregador responderá pelos atos dos seus empregados, independentemente de culpa. Doutores, o Código Civil impõe uma responsabilidade que nós denominamos em direito de responsabilidade objetiva do empregador. Só para não deixar de ser didático. E mais uma vez lembrando também que não são só alunos de direito e estudantes de direito como um todo que assistem ao nosso programa Prova Final. Qual é a diferença de responsabilidade objetiva e subjetiva? Responsabilidade subjetiva é aquela que depende de culpa do empregador. A objetiva independe de culpa. Efetivamente independe de culpa do empregador. Isso acontece muito, gente, na verdade, com ações pertinentes a acidente de trabalho. As ações pertinentes a acidente de trabalho, o empregado entra postulando um dano moral ou material. Neste caso específico, impõe que a responsabilidade do empregador, é a Constituição que fala, ela seria subjetiva. Olha, o empregador forneceu EPI, equipamento de proteção individual, o empregador forneceu tratamento médico, então o empregador não teve responsabilidade, ele não teve culpa, negligência, imprudência ou imperícia que pudesse caracterizar que ele te pague algum dano. Isso não é o que acontece no que diz respeito ao Código Civil, especificamente no que tange aquela questão do assédio, do dano moral que eu estava falando para vocês. Não há nenhuma possibilidade, doutores, mas nenhuma possibilidade do senhor, da senhora, dono de uma empresa, se eximir desta responsabilidade, falando que a responsabilidade é desse seu gerente. Você não sabia desse fato? Repito, não há possibilidade, porque esse seu gerente, o ato que ele pratica é como se fosse o seu. Porque você, empregador, tem responsabilidade objetiva como ele. Você, empregado, deve promover essa ação trabalhista contra a empresa e não contra o gerente que lhe assediou. E nesta ação trabalhista você deve falar, fulano de tal, gerente da empresa, meu superior hierárquico me assedia, me xinga, me humilha, pratica constrangimentos públicos para comigo. E, portanto, eu quero um dano moral em face da empresa. E a empresa é responsável pelos atos desse superior hierárquico, desse gerente. E é a empresa que vai ter que se responsabilizar pelos atos
Inclusive do ponto de vista financeiro, meu amigo. Inclusive do ponto de vista financeiro. Não há possibilidade da empresa não se responsabilizar sob todas as óticas utilizadas nesse caso, inclusive financeiro. Se o juiz do trabalho vier a fixar um dano moral para esse empregado, em favor desse empregado, é claro, tenha certeza que quem vai arcar com esse dano moral é o empregador. É esta parte legítima que tem que arcar com isso. Sem sombra de dúvida, é isso que acontece. Agora, também passo alguns dados para vocês, importante. O dano moral virou moda no Brasil, né? As indenizações de dano moral, elas ainda são ínfimas perto das indenizações que nós temos em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. São ínfimas também, doutores, porque o dano moral está um pouco banalizado. Hoje parece que tudo gera dano moral. E não é assim. O dano moral, para que ele seja efetivamente concretizado, o dano moral precisa ser caracterizado de maneira robusta, de maneira clara. Não há possibilidade de eu caracterizar o dano moral por um mero dissabor, por um mero problema que eu tive no emprego. O dano moral ele deve ser caracterizado e deve ser remunerado de maneira clara, de maneira brusca, efetivamente brusca. A questão é, dano moral pode decorrer daquele outro ponto que nós já tocamos, que é o acidente de trabalho? Ah, claro que pode. E vou dizer mais a vocês, o dano moral pode decorrer disso, inclusive, doutores, pelo critério de uma indenização em ricochete, que é aquilo que nós chamamos de dano moral em ricochete. O que é o dano moral em ricochete? Ricochete é aquela, né, bala que ricocheteia e pega no outro. O dano moral em ricochete é aquele que não afeta só a pessoa efetiva que sofreu este dano, mas como também as pessoas que estão ao seu lado. Eu pergunto a vocês, um familiar seu vem a falecer num acidente de trabalho. Você, esposo, esposa, filho, pai, irmão desse familiar, não sofreu com esse falecimento? Claro que sim. Você tem legitimidade para propor uma ação na Justiça do Trabalho contra o empregador, postulando um dano moral e inclusive material, como por exemplo pensão vitalícia e assim por diante, em razão de você ter sido penalizado com a perda desse ente querido. Claro, não é o ente falecido, mas você foi penalizado em ricochete, então você também deve ter esse direito ao dano moral. Outra teoria muito interessante que vem sendo cada vez mais suscitada no âmbito do direito do trabalho é o dano da sociedade. Doutores, hoje existe uma figura no direito do trabalho chamada dumping social. O que é o chamado dumping social? Objeto, inclusive, de questões específicas tratadas na primeira jornada de direito do trabalho. O enunciado 4 da primeira jornada de direito do trabalho traz o dumping social. O dumping social ocorre quando nós temos problemas não só no que diz respeito a 1, 2 empregados, mas que passam a atingir a sociedade e passam também a gerar reflexo em outros empregadores. Doutores, uma empresa que reiteradas vezes descumpre a legislação trabalhista, precarizando por completo, pagando salários por fora, utilizando pessoas jurídicas para contratação de efetivos empregados para mascarar essa relação de emprego, fazendo que os empregados cumpram horas extras quando na verdade eles não recebem por essas horas extras e assim por diante. Uma empresa que reiteradas vezes descumpre as obrigações trabalhistas, ela consegue baixar o produto, baixar o preço do seu produto. Claro. Ora, doutores, qual é o princípio básico que nós temos? O que aumenta ou diminui preço de produto? Mão de obra. Se a minha mão de obra é precarizada, a minha mão de obra é muito mais barata. E, portanto, doutores, eu gero um dano não só a este empregado que eu não estou pagando de maneira correta, como também às outras empresas. Porque para que essas outras empresas consigam competir com o meu preço, elas têm que fraudar também. Isso é o dumping social. Nesse nosso mundo nitidamente globalizado hoje, é um problema claramente mundial, mas nitidamente mundial. Por exemplo, doutores, por que vocês acham que hoje tudo é made in China? Tudo. Porque a mão de obra lá é extremamente barata, não existe direito trabalhista. Então a mão de obra é barata, o empregado recebe por produção.
A mão de obra é muito barata. Vocês podem pegar produtos de grandes empresas, vocês verifiquem, por favor, aonde está colado na etiquetinha aí atrás da sua camisa de um time de futebol que você gosta da Europa.